Bom dia, Thiago. Grande Thiago, obrigado pela dica lá, hein, Thiagão. Valeu mesmo. Ó o Pantoja na área. Grande André, tem todos, irmão. Boa, vamos que vamos. Deixa eu chamar logo o Pantoja. Genaro, e aí, pessoal? Garrido, brigadão, Thiagão. Pra quem não sabe, o Thiago deu uma dica bem bacana pra gente poder gravar essas lives, baixar elas, né? E depois compartilhar no YouTube. Então, ele me passou duas lives gravadas já, a da Castione de YouTube também. Então agora essas lives vão ficar salvas caso alguém da equipe, algum colega, enfim, alguém que você acha que pode se beneficiar de ouvir, vai ser bem bacana. Você pode passar o link. Logo mais eu compartilho o link. Só me mandar um WhatsApp ou pelo Instagram. E aí, tá em casa também, cara? Como é que tá de Tô home em office? casa, tô em casa já há 20 dias, mas eu trabalho, né? Eu trabalho no escritório de casa tem quase 10 anos, né? Sim, Porque no sim. escritório, toda vez que eu queria, né, no escritório, pensar, que eu queria é, arrumar maneiras melhores da empresa crescer, eu sempre ia para casa. Então eu tenho Uhum. esse hábito há muito tempo, porque normalmente dentro do escritório é tanta coisa para É resolver. distrações também, né? E aí, e não só isso, né? Eu lembro assim, né, da gente sempre ficar resolvendo pepino o tempo todo, né? E comprar papel para impressora, o banheiro deu problema, comprar café, né? Então, assim, não para nunca, né? E mesmo você na época, né, a gente tinha lá secretária, tinha tudo, mas sempre tem tanta coisa para fazer, que você Verdade. acaba não conseguindo indo além, saindo da caixa, né? Com certeza, cara. A gente também está se habituando, eu acho essa pandemia está fazendo com que a gente aprenda, o mundo inteiro aprenda uma nova forma de fazer as coisas, né? Aquelas pessoas que estão mais à frente já falavam disso o tempo inteiro, assinatura de documento de forma digital, reuniões online. Você é um cara que defende startups já há muitos anos, né? Um cara que tanto com a Inovaflix, com a tua escola, com tudo, ou seja, mas tem gente que achava que isso não é para agora, isso demora. Só que de repente esse demora achatou num espaço de tempo de talvez 5, 10 anos de desenvolvimento, ou pelo menos não é nem para desenvolvimento, eu acho que para utilização daquilo que já está desenvolvido, né? Porque as coisas já estão aí, as pessoas que não tinham hábito e agora foram obrigadas num espaço de tempo muito rápido e a passar a utilizá-las, né? Interessante isso, porque eu tenho vários clientes que eles não eram, né, vamos colocar assim, digitais. E a gente coloca, né, existe, né, no marketing, a gente fala, né, que existe um gráfico que é o custo de aquisição por cliente, ou então o ticket, né, ticket médio, né, ou seja, vai subindo o valor do ticket Uhum, sobre a complexidade de venda, né? Então, perfeito. quando o ticket é muito alto, a pessoa, né, a gente chama de field sales, né, que é a venda porta a porta, a pessoa, ela quer ver você, ela quer falar com você. E aí, Uhum, quando os meus contratos, eles são mais caros, né? Então as pessoas querem me ver, querem sentar comigo. E eu percebi agora, já em 2 semanas, vários clientes que gostariam de estar comigo presente falaram: Roberto, vamos fazer um Skype, vamos é, fazer um negócio. E aí eu acho isso interessante, porque eu acho que existe agora a grande possibilidade da gente começar, né, a ter tickets maiores, né, ter clientes maiores online, que é uma coisa hoje que é impraticável. E vou dar um outro exemplo também, que eu aproveitei agora que já começou a crise. E aí, por exemplo, a gente mora num condomínio e o preço do aluguel assim é bem alto. E aí surgiu uma oportunidade já em 2 semanas, tá? Uma oportunidade de um apartamento assim, tipo R$ 2.000 mais barato. Aí a gente foi lá olhar o apartamento agora, tem 5 dias. E aí o dono deixou aberto. O apartamento não tinha ninguém no apartamento, deixou aberto. A gente entrou no apartamento, foi embora, né? O meu antigo sócio também agora ele falou que ele já mostrou 5 apartamentos, que ele deixou o apartamento aberto, né? E aí ele falou, ó, é tal lugar, ele foi lá, deixou aberto, depois voltou e trancou. esse é o Então, assim, legítimo open house. então é interessante, né? As pessoas se adaptando muito rápido, né? Sim, Eu costumo dizer que a tecnologia, ela engole as pessoas, né? Então, assim, as pessoas às vezes não percebem isso. A gente fala assim, ah, mas as pessoas têm que se adaptar. Na verdade, quando o calo, né, quando aparece o problema, aquilo ali engole elas. A pessoa fala assim, cara, eu não consigo mais fechar a venda se eu não usar o WhatsApp. Eu estou começando, meu faturamento está caindo, eu estou com um problema financeiro, aí ele começa a usar o WhatsApp, né? Entendeu? Então, quando começa a doer, aí a tecnologia engole a pessoa.
E é interessante falar isso porque a gente ouvia, agora, pelo menos nos últimos 2 anos, a gente ouvia falar muito que a tecnologia substituiu o corretor de imóveis, né? E tem diversos estudos que falam que sim. Tem diversos estudos que falam que sim, que o corretor tem 97% de chance de desaparecer ao longo dos anos, ser substituído por um algoritmo ou por algo do tipo. Isso é um estudo de Oxford, inclusive. Só que você vê, peraí, será que o corretor vai ser mesmo substituído? E cadê essas empresas tecnológicas? Elas não estão bombando de vender imóvel, ou seja, as pessoas ainda precisam do corretor, ou pelo menos do bom corretor de imóveis. Eu acho que, na minha opinião, o bom corretor se utiliza da tecnologia, assim como as boas startups ou PropTechs se utilizam do corretor também, né? Eu acho que eles não são dois mundos que se excluem. Pelo contrário, eu acho que eles convergem e convergem muito bem, né? Então, eu tive uma aceleradora de startups, né, de 2011 a 2014, por aí. A gente chegava a receber entre 5 a 10 projetos por semana. E foi uma experiência incrível, né? Eu sou cofundador da Associação Nacional de Startups. Eu fui cofundador do Anjos do Brasil, da minha região também, né? Então, assim, a gente acabou aprendendo muito sobre esse assunto. Uma das coisas que a gente mais enxerga, né? Que inclusive esse é o lema lá da principal aceleradora do mundo, que é o Y Combinator, né, que ela tem assim, as maiores startups da história surgiram lá dentro, que é o seguinte, né, qual é a dor que você resolve? Então vou dar um exemplo, na verdade assim, as pessoas, elas usam as coisas quando aquilo ali é economicamente viável, quando aquilo ali é economicamente mais inteligente, mais prático. Então vou dar um exemplo, eu estou no restaurante, tá, e aí eu pedi minha comida e eu quero pagar minha comida. Aí o pessoal, várias pessoas falaram para mim, Roberto, imagina um menu, um cardápio digital, que tem um QR Code, o cara coloca ali o QR Code e aparece o cardápio. Ou então imagina, né, na hora que o cara vai pagar, ele coloca ali o QR Code, já paga na mesa, não sei o quê. Só que no mundo real, o cara quer pegar um papel, quer ler o papel, tá entendendo? Na hora de pagar, é mais prático levantar a mão, pagar ali no cartão. E você tá entendendo? Então, assim, eu acredito que as pessoas, elas ficam achando, né, que a tecnologia, ela tem que ser usada. Mas a questão não é essa, a gente tem que colocar na balança o que é mais prático, o que mais faz sentido. E a maioria das startups que quebram, que é tipo assim, entre 1000, uma funciona, eles batem exatamente nesse erro. É o erro de achar, né, que as pessoas, elas têm que usar a tecnologia, que aquilo ali é melhor para elas. Só que na hora que você coloca em prática no mundo real, não é verdade. Né? Eu prefiro pegar um papelzinho, olhar ali o preço das coisas, né? Então, assim, aí vamos colocar que no futuro as coisas mudem. Vamos colocar, por exemplo, que na hora que você entra no restaurante, ele consegue ler ali que o seu celular com o seu cartão de crédito, então você entra, consome, vai embora e já cobra automaticamente. Você está entendendo? Então, assim, se for uma solução, na minha opinião, uma solução que é mais prática, que faça mais sentido do que o mundo real, eu concordo. Que Mas eu acho que custos também, né? Exatamente. Então, assim, nesse sentido, eu acho que faz sentido. E aí a gente tem alguns casos interessantes. Você deu uma palestra lá em Campinas, lá no Superlogic Experience, né, que é o maior evento da América Latina de recorrência. Eu palestrei lá com os maiores pessoal de marketing do mundo inteiro, né, pessoal dos Estados Unidos, da Europa. Foi muito legal, muito interessante. E uma das coisas que a gente viu lá, que eu estava até comentando lá, que você tem algumas iniciativas, como é o caso da Redfin, né, que ela compra os imóveis, e ela vende os imóveis, ela compra as galinhas mortas, né? Nos Estados Unidos existe há 20 anos, né, o site lá, webuyuglyhouses.com, né? Nós compramos casa.com. E aí, nessa ideia, só que se você for ler lá o CEO falando, acho que foi até você que enviou esse artigo, né? O cara falando assim, meu amigo, a gente está tentando fazer isso e não está funcionando. Então a gente tem essa impressão, né, que a gente está sendo engolido pelo mundo digital, mas na hora de ir para a realidade, para o campo de batalha, não é isso que está acontecendo. Eu acho que o que está acontecendo está desmistificando muito, está popularizando bastante, está tornando mais acessível e está quebrando paradigmas, quebrando barreiras, né? Daquela geração, pelo menos a nossa geração aí, não só a nossa, desde a minha mãe utilizando o WhatsApp, né? Todas as gerações estão aproximando e utilizando a tecnologia que está à disposição. E eu acho que o mundo daqui para frente vai ser muito diferente. Né? Porque quando a gente olha para as gerações dos millennials, o cara já nasce com um telefone na mão, com a tecnologia. Né? O meu sobrinho veio aqui em casa quando era criança, ele pegou um porta-retrato que tinha e passava com o dedinho na tela, queria passar as fotos. Né? Então, assim, para ele não existe porta-retrato, existe um iPhone. Entende? Então, acho que o legado dessa crise toda
apesar de todo esse aspecto negativo e que a gente tem que respeitar esse vírus, né? Milhões de pessoas estão perdendo seus entes queridos, mas ela vai trazer do ponto de vista econômico, no primeiro momento, sem dúvida nenhuma, um baque na economia, porque o dinheiro parou de circular, obviamente, as pessoas estão com medo, e a gente sabe que economia, você é mestre em economia, a gente sabe que economia muito é em função da confiança que existe no mercado, né? E nesse O momento mercado todo mundo... é credibilidade, né? O mercado é 100% credibilidade. Né? 100% credibilidade e confiança. E nesse momento as pessoas estão com medo, incertezas, medo do futuro. Mas em contrapartida, assim que essa mola retornar, e ela vai retornar, né, Roberto? Eu acho que a gente vai vir com uma outra velocidade. A gente aprendeu que as empresas podem enxugar custos, podem optimizar recursos, né? Então eu queria ver a tua visão sobre essa questão dessa mola aí, desse achatamento e dessa retomada da economia. E aí, interessante você falar sobre isso, porque olha só, as pessoas ficam buscando, né? Existe uma busca para uma venda digital de imóveis, quando na verdade pode ser uma outra forma que esses problemas podem ser resolvidos. Né? Como você ter um corretor de imóveis que seja mais eficiente, ao invés de você ter 10 encontros com o seu cliente, né, para gerar uma venda, ou então para marcar um agendamento para visitar o imóvel, a tecnologia pode estar ajudando, entendeu? Para ter menos pontos de contato fisicamente, entendeu? Uhum. Então, às vezes, na cabeça da pessoa, o futuro do mercado imobiliário é vender uma casa num site, 100%. Mas, na verdade, às vezes não é isso. Às vezes é um corretor que é mais digital, entendeu? Então, às vezes, assim, a gente sendo mais eficiente, a gente sendo mais digital, já resolve essas dores do mercado. Então, assim, olhar por um parâmetro diferente. Então, a gente pode se digitalizar sem necessariamente vender imóveis apertando um botão na internet. Né? Agora, voltando lá ao que você falou em relação à economia, né? Vamos lá, o que está acontecendo, né? A primeira coisa que é afetada quando uma economia entra em crise são as coisas supérfluas, né? Existem as coisas supérfluas. Então, por exemplo, né, você chega agora no supermercado, você vai comprar agora, isso fica a dica aí para você vai comprar um chocolate belga, um queijo de qualidade, um vinho, um bom azeite, tá tudo em promoção. Tudo barato. Tá super barato, né? E os produtos base, né, lá da pirâmide de Maslow, são produtos que eles estão com o mesmo preço, tá? E aí daqui a um mês, esses produtos supérfluos, eles vão ficar muito mais caros, né? Vão ficar muito mais caros. E os produtos baratos vão continuar baratos, né? Acho que não vai ter pouca mudança, porque tá tendo muita demanda, né? E você vê isso em relação a tudo, tá? Por exemplo, o celular, né? O iPhone, que é um celular muito legal, né? Mas às vezes a pessoa fala, cara, pô, eu consigo comprar agora um celular da China, que custa R$2.000, né? Então, assim, você começa a ver essas mudanças de comportamento na hora de consumir. Mas, no entanto, gente, a gente tem que ver uma coisa, que a pessoa que compra um imóvel, a pessoa que vai casar, existem algumas coisas que teoricamente são supérfluas, teoricamente são coisas de alto valor agregado, né, que na verdade são coisas que a pessoa precisou ter uma preferência temporal, né, alta. Ela teve que juntar dinheiro por décadas para poder estar comprando aquilo. Então aquilo ali, gente, não afeta. Né? Imagina eu, por exemplo, quando eu fui casar com a minha esposa, a gente planejou 2 anos antes, a gente tinha um dinheiro 2 anos antes. Então, assim, o meu dinheiro, inclusive, eu tenho que gastar esse dinheiro, porque eu tenho medo desse dinheiro de acontecer alguma coisa, né? De ter alguma grande crise, tomarem o meu dinheiro como fizeram no Plano Collor, né? Então, assim, a pessoa juntou dinheiro. Então, a esse momento agora, que a pessoa juntou 10 anos para comprar a casa dela, ou então ela se preparou financeiramente para fazer um empréstimo, ou algo do gênero, isso não vai mudar. Então, assim, a gente tem que ter isso na cabeça, né? Que economicamente a pessoa está ali, né? Ela fez um planejamento de 2 anos para casar, ela vai casar daqui a 30 dias, e mesmo que tenha que ser adiado por conta da quarentena, ela vai casar daqui a 60 dias. Mas ela não vai chegar... A demanda natural existe, né? Ela não vai chegar entendeu? Não vai parar de casar, né? Exato. A gente fala sempre, é um dado que a Remax tem aí. Você, para quem não sabe, o Roberto já foi franqueado da Remax também, né, Roberto? Em Brasília, foi um dos primeiros franqueados lá. Participou da festa lá com o David Lineker e tudo mais, né? Foi. Então, foi muito bacana. E só que o Roberto... perdi um pouco o raciocínio que eu ia falar. Tá, me esqueci um pouquinho. Fui falar de Remax e acabei esquecendo do que a gente estava falando. Nossa escola inteira é Remax, tá? Tudo que eu sei eu devo a Remax. Tá? Lembrei. Tudo. Eu ia falar sobre a questão de market share e de demanda natural, como você estava falando aí. Né? Ou seja,
o que a gente ensina para todo mundo? Para cada corretor que está bem posicionado num bairro, no empreendimento, sei lá, na área onde ele escolhe se posicionar. Que existe, no mínimo, as pessoas trocam de imóvel a cada 10 anos. Se a gente fizer um estudo com todo mundo que está aqui, perguntar quantas vezes cada um deles já se mudou desde que saiu da casa dos pais e quantas vezes já mudou, seja por aluguel ou venda, o estudo, na verdade, cai para 5, tá? Esse estudo de 10 ele é até um pouco mais antigo, mas vamos ser mais conservador, vamos fazer de conta que as pessoas mudam a cada 10 anos. Então, se é isso, quer dizer que 10% da oferta de imóveis de um determinado local se vende por razões naturais, né? Todos os anos. Se a cada 10 anos as pessoas mudam, todos os anos 10% mudam. Então tu imagina a quantidade de negócios que são feitos diariamente, semanalmente, mensalmente, ou que necessitam ser feitos justamente por uma demanda natural. Né? E aí as pessoas têm que colocar na balança, gente, que existem momentos, né? Uma coisa interessante que a gente vai descobrindo, uma das coisas mais interessantes que existem no marketing hoje, é o negócio da jornada de compra, e que a gente fala de ocasião de compra. Mas vamos pensar da seguinte forma, de forma econômica, tá? Existem vários momentos, pessoas estão passando por vários momentos. Então, por exemplo, eu tenho clientes que eles eram donos de uma escola, a escola era pequena, e eles pegaram no ano passado, fizeram um empréstimo de vários milhões, construíram um edifício de 2.000 metros quadrados para ampliar a escola. Ou seja, eles pegaram agora, nesse momento de crise, eles estavam no momento de expansão da marca deles. Ou seja, estão no momento de ter empréstimo, né? Ou seja, é um momento totalmente diferente. Então, para eles, né, a dificuldade financeira às vezes aumenta. E você tem pessoas que estão em outro momento, é um momento que o cara já fez uma poupança gigantesca. Então você está tendo várias ocasiões diferentes, pessoas Sim. diferentes, em vários momentos. Então você tem pessoas agora que tem uma grande empresa, essa empresa estava em expansão, eles estão quebrando, e ele precisa de capital rápido, né, para poder estar aí investindo esse capital rápido. Fluxo de poder caixa. Né? Fluxo de caixa. Então, por exemplo, esse cara está querendo vender imóvel, né, está querendo vender os imóveis dele. E pelo preço real, exato. Né, querendo vender o imóvel no mais rápido possível. Aí você já tem outro caso, por exemplo, do cara que tem uma grande poupança, tá com medo e tá cheio de oferta, tem muita galinha morta em vários lugares. Então esse cara quer mobilizar o capital dele. Porque o momento agora o pessoal fala, Roberto, mas isso aí tá errado, né? Eu vi vários caras, assim, pessoas que eu admiro bastante aqui em Brasília, né? Que, por exemplo, o Letieri, que é um cara que tem 40 anos de mercado, e ele falou pra mim, Roberto, cara, eu tô aqui no mercado há 40 anos, e o mercado tá ruim, né? Tá difícil de alugar, tá tendo inadimplência. Aí eu falei assim, Letieri, mas não vamos pensar com essa cabeça. Vamos pensar com a cabeça de mobilização de capital. A gente não está falando aqui em ganhar dinheiro agora, a gente está falando do cara se proteger. Né? O cara se proteger. O cara, vamos colocar assim, ele vai deixar de ganhar dinheiro. Ou então ele vai perder menos dinheiro. Então você tem várias oportunidades acontecendo de várias formas diferentes. E aí cabe a cada um enxergar elas e ganhar dinheiro com elas, né? Fato. Eu acho que todo investidor busca isso, busca justamente a contramão, né? É na contramão que você ganha, ou seja, quando está todo mundo vendendo é hora de comprar, de repente quando está todo mundo comprando é hora de vender, enfim. E as pessoas acho que são muito apegadas e têm medo de tomar decisão, muitas vezes, e aquele momento seria o melhor momento para ela tomar aquela decisão de venda ou de compra. Né? E aí isso aí é mercado financeiro. O mercado financeiro ele trabalha muito no longo prazo. Então, por exemplo, a gente teve 2 anos para ganhar dinheiro com o mercado financeiro, para comprar ouro. Tem 2 anos que eu compro ouro, que eu compro ações, fundos imobiliários. Aí eu peguei no meio do ano passado, que começou a ter muito pico de compra, eu falei, meu amigo, vou sair fora. Isso aqui já não tá mais interessante, entendeu? Aí eu saí fora, me dei super bem. Aí agora que começou a cair, ou seja, gente, o mercado é de longo prazo, o pessoal quer comprar agora, no auge da cripto, meu amigo, agora não é hora de comprar, você tá entendendo? Então assim, existem vários mercados, vários momentos, né? Mercado financeiro agora é o mercado de ficar parado, esperar o que vai acontecer. Quando as coisas se estabilizarem, aí é o momento de você aproveitar as oportunidades. E já no mercado imobiliário, que nem eu falei, né? Você pode estar protegendo o seu capital comprando imóvel, ou você está vendendo imóvel para pagar dívida. Verdade. Ou injetar na sua empresa, né? E, assim, a gente acabou falando um monte de coisa e acabei esquecendo de te apresentar para muita gente que talvez ainda não te conheça, né? Eu tenho certeza que a grande maioria já te conhece. Então, quem é o Roberto? O que o Roberto faz? Quais são as suas principais atividades atualmente? Então, gente, a minha história aí como empresário, ela tem 20 anos já, né? Não parece aí, mas tem 20 anos. Já fui, né, dono de loja em shopping, né? Já tive 2 lojas em shopping, franquias, né?
Eu tenho muitas histórias aí, né? E aí no mercado imobiliário eu entrei, vamos colocar em 2011, por aí, né? Eu entrei no mercado imobiliário, aí com a marca própria, né? Que era o Nick Imóveis. A gente vendeu Minha Casa Minha Vida no começo, né? Então a gente vendeu aí dezenas, quase 100 imóveis, a gente vendeu Minha Casa Minha Vida, né? Tinha uma equipe legal, umas 12 pessoas. E aí eu peguei, né? E fui pro mercado, né? Pro mercado de alto padrão. E aí eu lembro, né? Essa foi a nossa primeira venda. A gente pegou uma mansão aqui em Brasília, no Lago Sul, e a gente vendeu essa casa, e eu ganhei, eu acho que foi umas 10 vezes do que as 72 casas que a gente vendeu no Minha Casa Minha Vida. Aí eu falei, meu amigo, tem alguma coisa errada aí, né? Aí a gente foi pro mercado de alto padrão. Aí a gente estava no mercado de alto padrão, acho que estava há uns 3 anos ou 2 anos, não lembro agora exatamente. Você deve até recordar talvez as datas melhores, né? Quando foi que a Remax chegou no Brasil. Mas aí eu estava vendo na Bloomberg, né? Aquele canal de televisão de finanças. Eu estava vendo e apareceu uma propaganda da Remax. Remax chega no Brasil. Em 2010. E como eu tinha morado nos Estados Unidos, assim, né? Como você também, eu já conhecia a marca. Aí eu cheguei pro meu sócio e falei, meu amigo, esse negócio é top, né? Isso aqui é tipo McDonald's, vamos atrás disso. Aí entrando em contato, ligamos, fomos até Barueri, né? Aí na época a gente conversou, não lembro agora se foi com o Peixoto. Provavelmente era o Peixoto na época lá também. Eu acho que foi o Peixoto, né? Não lembro agora. A gente conversou lá com eles, e aí a gente abriu, né, a primeira franquia de Brasília, uma das primeiras do Brasil que a gente abriu, né? E aí eu tive o privilégio, né, de ter como franqueado master o Azevedo, né? Que o cara é animal, né? O cara Ele foi o meu regional e foi o cara grande responsável por eu estar aqui como regional em Santa Catarina. Hoje é o Azevedo também. É mesmo. E o Azevedo, cara, eu tive um privilégio, gente, vocês não estão entendendo. Da gente, assim, eles alugaram uma casa no Lago Sul, que é um bairro aqui cheio de mansão, né? Alugaram uma casa e a gente tinha uns treinamentos lá. E aí eu falava com o Azevedo cara a cara, né? O Azevedo, pra quem não sabe, o cara coisas. E graças à Remax também, a Remax ela foca muito no treinamento, né? Então eu dava treinamento para os meus corretores toda semana, toda sexta-feira. E a gente chegou a ter, assim, né, de uma vez só, a gente chegou a ter 35 corretores, né? E aí, claro, né, a gente aprende também na Remax, né, que o turnover é muito grande. Então eu passava a manhã inteira, a parte da manhã inteira fazendo recrutamento e a parte da tarde trabalhando, né? Né? E na sexta-feira tinha um treinamento. Então eu fazia treinamento sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E aí, às vezes, né, quem é professor sabe, né, você fica um pouco chateado, que às vezes a pessoa não presta atenção, não está valorizando o que você está fazendo. E eu comecei a ficar um pouco irritado com isso, e como eu já trabalhava com internet há muitos anos, né, eu trabalho com internet desde 16 anos de idade, fazia site, gravava vídeo, eu falei, eu vou gravar um treinamento. E aí eu gravei esse treinamento que eu dava para eles. E muito desse treinamento eu aprendi na Remax, né, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá? Provavelmente até hoje eu devo ser o cara que mais fez aula na Universidade Remax do Brasil. Provavelmente, tá? Eu assisti todos os vídeos. Né? A Remax americana, que é a Street... esqueci agora. Main Street. Main Street, né? Eu assisti mais de 500 vídeos, né? Vários caras lá dentro, inclusive eu cheguei a criar um site de tão encantado que eu fiquei com um cara chamado Tom Ferry, né? Sim, que ele demais. tinha um site chamado Your Coach. E aí eu criei um site chamado Seu Coach, em homenagem a ele, né? Então, só para você ver o tanto, ou outro cara, por exemplo, que participou, o Gary Vee, né? O Gary Richard Vee Robbins. Né, que participou, em uma das convenções ele participou, assim, 10 anos antes dele ficar famoso no Brasil, né? Ou 5 anos, 8 anos antes de ficar famoso no Brasil. Sim. Eu fui para Las Vegas, né, na convenção da Remax. Então, foi algo, assim, que mudou minha vida completamente. E graças a todo esse conhecimento vasto que eu aprendi na Remax, né? Eu comecei a fazer esse treinamento online. Eu gravei esse curso online e aí eu conheci um amigo, né, que é o Rony Menezes, que ele é dono do portal Mercado Imobiliário. Publicidade e Mercado Imobiliário. E aí é o maior site do Brasil, né, do Mercado Imobiliário, que mais tem visitas. E ele falou pra mim, Roberto, eu vi que você tem um curso, né, você tem um curso online aí. Vamos vender ele? Eu falei, vamos. Aí ele colocou no site, quando ele colocou, gente, foi assim, 180 vendas em 24 horas e depois, sei lá, 170 vendas em 48 horas. Aí eu me tornei o maior vendedor do Hotmart do Brasil naqueles dias, né? Eu já fui 3 vezes o maior vendedor do Brasil no Hotmart. E, não, desculpa, entre os top 10, né? Nesse primeiro curso foi o número 1 do Brasil.
E fiquei o curso mais vendido do mercado imobiliário durante alguns anos. E depois a gente lançou agora, né? Tem um ano mais ou menos, lançamos o curso de, né, Segredos do Mercado de Alto Padrão. A Yane Costa, a Aline Pontual, a Viné que está assistindo aí. A gente tem uma galera top das galáxias, né, que falam sobre esse assunto, que são nossos professores convidados. Então a gente criou esses cursos e hoje a gente tem mais de 3 mil alunos, né, de corretores de imóveis. Vou te dar uma dica aí, a Nanda Nassim, ela acabou de comentar do Gary Vee, é sensacional. A Nanda, a gente fez uma live, ela conhece tudo de marketing imobiliário. Olha que legal. Uma dica para você ter uma excelente mestra e professora no teu curso lá. Não, vou seguir ela com certeza e vou chamar ela para o curso. E aí, já que estão falando aqui de Gary Vee, vamos falar aqui de alguns caras que eu admiro bastante para vocês seguirem, tá? Robert Cialdini, né? Daniel Pink, Seth Godin. Seth Godin é o maior guru de marketing da história, tá? Pode ver pode comprar todos os livros. Corretores de imóveis, quem trabalha com o mercado imobiliário, o meu número 1 é o Grant Cardone, tá? O Grant Cardone. Sim, uma fera. O 2, que eu acho que é o maior corretor do mundo, né, na minha opinião, que é o Frederick Eklund, tá bom? Então são caras aí para vocês seguirem, que eles são animais. Verdade. Vai, vamos continuar, vamos voltar. Então, vamos para o tema da nossa live, né, finalmente aqui, que é produtividade, né? Como ser mais produtivo e que estratégias de marketing que os corretores podem utilizar para ter resultado rápido, né? Ou seja, porque hoje está todo mundo ali espremido, o dinheirinho quem tinha está acabando, quem não tinha já não tem mais. Enfim, como é que eu consigo gerar algum resultado de uma forma mais rápida, na tua opinião? Então vamos lá, existem várias e várias estratégias, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma empresa. Eu tenho uma empresa que eu fiquei dentro dela por 1 ano e meio, tá? Que a gente foi contratado, né, como consultor para formatar a equipe de vendas dessa empresa. E a gente fez várias formas de marketing lá, tudo que você possa imaginar. E aí chegou um outro consultor lá, e ele falou assim, pessoal, vamos pegar aqui a sua lista de clientes, tá? Lista de clientes. E a gente fez um trabalho super complexo, fizemos 1000 coisas, captamos muita gente, só que não era, muitos clientes que não eram do perfil ideal, vamos colocar dessa forma. E aí chegou esse cara lá e falou, galera, vamos fazer assim? Vamos pegar aqui a nossa lista de clientes antigos e vamos pegar e vamos trabalhar essa base. Um por um, vamos entrar em contato. Gente, vocês não têm noção, aumentou as vendas em 300%, com um ticket de 100 mil reais o ticket, tá? Então, assim, eu acho que essa é uma dica, assim, uma das mais básicas que tem, é você trabalhar a sua própria base, né? Perfeito. Você estava falando antes sobre a jornada de compra, né? Fala um pouquinho mais sobre o porquê de que isso dá certo e faz o link com a jornada de compra. Então, vamos lá, gente. Hoje existem várias formas de você trabalhar essa base, tá? Uma das coisas que a gente usa bastante é o que tem no Facebook, chamado conversão, né? O que é isso? Você faz uma audiência dentro do Facebook, uma audiência, e você pega a sua lista de clientes e você faz o upload dela dentro do Facebook. E aí você consegue pegar e fazer anúncios somente para essa base. Então, vou dar exemplo. Você tem na sua lista lá 500 pessoas, 300 pessoas, 200 pessoas, né? E aí você pega essas pessoas e você consegue, né, enviar uma campanha somente para elas. E aí você, como ela já te conhece, você pode colocar uma foto sua, assim, né? Padrão Remax, né? Falando assim, olha, você está precisando de ajuda agora, nesse momento? Como é que eu posso te ajudar? Né? Isso foi outra coisa legal também que eu fiz agora nessas últimas 2 semanas. Eu liguei para todos os meus clientes atuais, para todas as minhas captações, e liguei para os meus clientes do último ano. Liguei para todos eles e falei, meu amigo, como é que estão as coisas durante essa crise? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer alguma coisa para você de graça? E aí, olha só que interessante, né? O nosso trabalho, né, com essas empresas é um trabalho de marketing, um trabalho de vendas complexas. E aí, por exemplo, me ligou, né, um amigo meu falou assim, Roberto, meu pai, né, ele é pastor e ele está querendo fazer lives no Instagram e não está conseguindo. Aí o pai dele me ligou e eu estou indo quinta-feira na casa do pai dele para ensinar ele a fazer uma live. Ou seja, não necessariamente, né, você precisa, né, tá fazendo aquilo que é do seu core business, né? Você pode estar fazendo outras coisas para estar ajudando os seus clientes. Agora vamos falar aqui rapidamente sobre a jornada de compra e ocasiões de compra, que é o que existe de mais moderno no marketing, tá? Como é que funciona isso, gente? Só para vocês entenderem a lógica. Dentro de um hospital, existe uma pessoa que vai lá no hospital e ele vai em ocasiões diferentes, tá? Quem entende isso, jornada de compra e ocasiões de compra, vai dar um salto, tá? Em marketing, vendas, etc.
Então, quando o cara chega no hospital, se o cara chegar no hospital de forma simples, né? Se o cara chegou lá, o cara tá com uma dor de cabeça, ele vai chegar lá, vai ficar na fila do hospital por 2 horas, ele não vai ficar irritado. Talvez ele fique irritado 4 horas, mas 2 horas ele vai lá e fica tranquilo, porque o caso dele não é muito grave. Mas se ele chegar lá com o filho dele de colo, né, que tá doente, se ele esperar 20 minutos, aquilo ali já é uma grande dor de cabeça para ele, e aquilo ali leva ele para um outro patamar. Se ele chega lá, né, cortado, saindo sangue dele, ele já chega com outro grau de emergência, querendo ser atendido em 5 minutos. Então por que eu estou falando isso para vocês? Porque os seus clientes, as pessoas acham que você tem um perfil ideal, aquela pessoa ela é fixa e vai ser daquele jeito para sempre. Mas não é isso. Uma mesma pessoa, ela vai estar diferente em ocasiões diferentes, e ela deve ser atendida de forma diferente em ocasiões diferentes. Então, se você chega, se você for dono do hospital, quem chegou com o bebê tem um outro atendimento, ele vai para o lado de lá. Quem chegou na emergência vai para o lado de cá. Quem chegou com uma dor de cabeça vai para lá, né? E mesmo que seja a mesma pessoa. Então agora, nesse momento de crise, a gente tem pessoas por ocasiões totalmente diferentes. Tem o cara desesperado porque não consegue pagar a folha de pagamento, né? Tem o cara que está desesperado porque ele acredita que o dinheiro dele pode ser tomado dentro da conta corrente. Então, você tem várias ocasiões. E se você identificar essas ocasiões, é onde estão as oportunidades, né? Sensacional. Porque onde você está vendo a dor, a verdadeira dor do cliente. Mais uma vez, olhar para as pessoas, né? Esquecer um pouco de imóveis, olhar sempre para necessidades. Eu coloquei o nome de algumas das pessoas que você citou, e tem uma delas que eu escrevi ali, foi o Richard Robbins, que para mim é uma fera. Eu falo sempre desse cara. Eu falo sempre dele. Para mim é um dos melhores coaches, assim como o Tom Ferry, assim como o Brian Buffini, é um dos melhores coaches do mercado imobiliário. E ele tem a frase para mim, que é a frase perfeita que define vendas. Ele fala, conceitua a palavra vender, né? Ele fala, vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. Ponto. Olha só. Perfeito, né? Então, o corretor tem que entender que ele não é um vendedor. O corretor nada mais é do que alguém que influencia alguém a tomada de decisão. Para aquilo que ela de fato deseja, necessita, né? Para o seu motivo, desejo ou necessidade. Então, quando a gente entende isso, desmistifica a venda, você para de ofertar, de oferecer, de empurrar e começa a procurar, a perguntar, a entender. E, poxa, de que forma que eu te ajudo? Né? E quanto mais valor você agregar, quanto mais ajuda você der, quanto mais você servir, mais você vai vender, naturalmente, né? Qual que é a sua opinião a respeito? E aí é interessante você falar isso, porque agora, antes dessa crise, quando eu encontro com meus clientes, né, a gente nunca fala do que a gente tem que falar, né? Eu sempre marco um café num lugar bem legal, num restaurante muito legal, num café muito legal. Então, assim, os lugares mais legais da cidade, eu tô lá com os meus clientes. Experiência. Eu levo o pessoal lá num lugar super legal, sempre eu pago a conta, né? E aí, chegando lá nesse lugar legal... Fala por que você paga a conta para ela ficar em débito moral, né? Ou seja, reciprocidade, querer te retribuir de alguma forma. Ou uma indicação... E outra coisa legal também para vocês saberem, quanto mais touch points, quanto mais vezes você encontra o seu cliente, mais cria, né, uma empatia, cria mais uma intimidade com você. Então, por exemplo, se você chegar lá no WhatsApp, você mandou uma mensagenzinha, aí você mandou um parabéns, aí você mandou um Feliz Natal, aí você mandou uma carta, aquilo ali são touch points. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu cheguei aqui, falei com a pessoa a primeira vez, tá? Primeira vez eu falei com ela. E aí eu marquei a reunião. Se eu falei com ela agora e marquei a reunião, eu vou ter 2 touch points. Mas se eu mandar uma mensagem falando alguma coisa, se eu mandar um vídeo, eu tive 3, 4, 5, 6, vários touch points. Então, quando eu encontro com ele ao vivo, nossa, já tem uma intimidade muito maior, né? Mas vamos lá. Aí eu cheguei e sentei lá com o cara, né? Tô lá sentado com o cara, batendo papo. A gente nunca fala de negócio, nunca, jamais. A gente fica batendo papo sobre mil coisas, né? Teve uma amiga minha, né? Que ela tava querendo contratar a minha empresa, e a gente sentou num café, ela é uma pessoa super inteligente, a gente ficou conversando 1h30, não falamos de negócio, acabou a reunião, marcamos a próxima reunião, né? Para poder falar de negócio. Então, assim, não se preocupa com isso, meu amigo. É natural, o cliente tem que, né? É natural. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero vender esse carregador aqui. Aí eu chego, eu não falo dele em momento algum, né? Eu tô aqui o tempo todo. Aí eu chego, pego aqui o carregador, tá acabando minha bateria,
pego e coloco no celular do cliente, coloco no meu celular, aí o cliente fala, nossa, que negócio interessante, né? Aí fala, ah, você gostou? Eu tô vendendo. Então, você está entendendo? Gera valor antes, né? As coisas têm que acontecer de forma natural. Então, eu marco reunião, eu não falo de negócio. A gente vai conversar. E outra coisa também, a questão do time, né? Várias vezes eu vou em várias empresas, eu trabalho, né? A gente faz trabalho para empresas de grande porte. E o time, ele é muito importante. Então, eu marquei a primeira reunião. E o cara fala para mim que ele tem uma necessidade tal. Aí eu vi, cara, que não tá no time correto de eu fazer uma proposta. Então eu marco a segunda, eu marco a terceira, aí às vezes eu faço um diagnóstico da empresa dele de graça, porque eu entro dentro da empresa, eu converso com o diretor, converso com o gerente, converso com a secretária. Então eu vou criando, né, um relacionamento dentro do negócio. E aí chega um momento que o cara não tem mais o que fazer, ele vai te contratar. Né? E isso acontece comigo com muita frequência. Vou dar um exemplo, ó, que aconteceu agora. Eu fechei 3 contratos semana passada. Aí tem um cara, né, que ele é dono de uma loja de papel de parede. E ele a gente tá namorando, né, já tem uns 6 meses, né, que é uma empresa muito grande. E aí, ele chegou agora, por conta da crise, ele quis, né, ele quer me contratar de qualquer jeito. Aí eu cheguei lá na empresa dele, ficamos conversando, etc. E ele falou assim, cara, eu quero fazer uma campanha no Facebook, quero fazer uma campanha no Google. Eu falei assim, então vamos resolver isso agora. Já entrei no Facebook, já me coloquei como administrador da página, administrador da campanha, administrador do Google Meu Negócio. Ou seja, ele está na tua mão já. Eu fiz todas as mudanças ali ao vivo, já fiz tudo. E tipo assim, é impossível ele não te contratar. Verdade. Ó, como você é um cara que conhece muito, e eu queria que as pessoas pudessem fazer perguntas para ti, já tem ótimo. Várias aqui, né? A Vanessa acabou de perguntar mesmo, qual que é a tua sugestão nesse momento que não pode haver contato pessoal? Né? Para você então, gerar esse... Isso é engraçado que eu tenho mais de 10 anos, né, que eu faço trabalho remotamente. Eu tenho um cliente nos Estados Unidos, eu tenho um cliente em Portugal, eu tenho um cliente na Suíça. Geralmente, mais de 50% dos meus clientes são fora de Brasília, são em outras cidades do Brasil. Eu tenho um cliente agora em Maceió, cliente em Alfenas, cliente em São Paulo. Então, como é que eu faço? Né? Primeiro você aprender a usar todas as ferramentas, né? Então, assim, eu tenho várias ferramentas para oferecer para o meu cliente. A gente fala Skype porque Skype é o mais óbvio, que todo mundo entende, né? Uhum. Mas eu uso sempre o Zoom. Então, o cara conhece o Zoom, eu só mando o link para ele, começa a nossa reunião. O cara não conhece o Zoom, eu mando o Whereby. O Whereby, que era um antigo Apple, você manda o link. Na hora que você manda o link, o cara abre no celular, abre no computador. Não precisa baixar nada, para até 4 pessoas gratuitamente, fica com o nome da tua sala lá ainda, né? É muito fácil. E aí, vou dar exemplo. Aí chegou agora uma cliente, né, que ela vende sapatos. E ela vende sapatos para casamento, é uma empresa bem de renome. E a gente tentou fazer essa reunião, ela não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, não conseguiu na terceira. O que a gente fez? Fizemos uma videochamada no WhatsApp. Entendeu? Então, assim, E aí o cliente, ele está disposto, aí ó, acabou de colocar, né? Então, assim, o cliente, ele está disposto hoje a usar a tecnologia, porque ele está com medo, né, de fazer o contato pessoal. Então, primeira coisa, né, saber as ferramentas que você vai usar, né? Segunda coisa, né? Usar ferramentas para te ajudar na produtividade. Então, por exemplo, a minha apresentação comercial, todo corretor de imóveis tem que ter um portfólio, tem que ter uma apresentação comercial. Seu dossiê, né? Tem que ter tudo. Então, assim, eu tenho todo o meu dossiê, e meu dossiê agora, na quarentena, eu aproveitei para aperfeiçoar ele, otimizar, para ver o que está certo e o que está errado. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação comercial, eu estou fazendo meu pitch ali, né? Fazendo a minha venda, a minha apresentação de vendas. E aí eu olho assim e falo, cara, esse slide aqui já não faz sentido. Aí eu apago esse slide. Aí eu falei, cara, eu tive que falar desse slide aqui. Então eu acrescento um slide. Aí eu percebo que isso aqui funciona para um cliente pequeno, mas não funciona para um cliente grande. Entendeu? Então, assim, você ter toda a sua apresentação comercial, tudo digital, tudo online. Qualquer lugar que eu entro, funciona. Né? As minhas propostas, todos os meus contratos, está tudo lá no Google Docs. Né? E aí eu tenho tudo prontinho, pré-formatado. E aí eu vou mudando. O cara pode fazer um Linktree também, né? Um Linktree que vai te linkar o teu cliente para todas as tuas redes sociais, enfim, né? E aí, por exemplo, eu pego hoje, né? Onde que hoje é o lugar que eu me relaciono com o meu cliente, né? De forma passiva, vamos colocar dessa forma. No Telegram. O Telegram hoje é o meu meio marketing. Eu uso o Telegram, porque ele tem taxa de abertura de 30% a 50%.
Então hoje eu tenho 1.100 pessoas que me seguem no Telegram, e aí lá que eu passo os meus vídeos exclusivos. Então você tem que ter, né, dentro do seu funil de vendas, em cima você tem que você fala para todo mundo, que é o meu Instagram e o meu YouTube. No Instagram e no YouTube eu falo com todo mundo. Aí eu jogo esse pessoal, eu pego eles, capturo esses leads para o meu Telegram. Antigamente eu fazia isso para o meu e-mail, só que eu não uso mais e-mail porque a taxa de entrega é muito pequena. Jogo no meu Telegram e é lá que eu envio o conteúdo exclusivo, porque o cara falou assim, ó, ele saiu daqui e veio para cá. Então agora é o momento, né, de eu esquentar aquele lead, né, do cara ter um relacionamento maior comigo. E eu deixo aberto para ele o meu WhatsApp pessoal. Ele pode conversar comigo a hora que ele quiser. Então eu trouxe ele para outro nível, né? Ele subiu um degrau na escada. E aí é ali que eu vou conversar com ele. Vai falando mais, é que eu esqueci assim exatamente. Não, sensacional. E uma coisa legal que você falou é dessa questão de você não fala do negócio em si e você vai sempre mantendo vários pontos de contato com o cliente, né? Se a gente pegar o exemplo do maior vendedor do mundo no livro dos recordes, que é o maior vendedor do mundo, ele era um vendedor de veículos, de carro, chama Joe Girard. Lembra desse cara? A história desse cara é que ele vendeu, em média, durante a carreira dele, 600 veículos por ano. Olha isso. A média 600 por ano. Teve ano que ele vendeu muito mais. E ele nunca vendeu frota, ele sempre vendeu veículos para pessoas físicas. E por que ele tinha esse resultado absurdo? Justamente porque ele falava assim, a minha venda começa na venda. Ou seja, a partir de agora que o Roberto comprou um carro comigo, toda vez eu sei o nome da mulher do Roberto, das filhas do Roberto, aniversário de cada um, e ele fica mandando sempre um mimo, né? Ele chama de pop buys. Ele manda um pop buy cada vez lá, um cartão escrito à mão, ele manda uma caixa de bombom para aniversário da esposa, ele manda um brinquedo para aniversário da filha, sempre alguma coisa. Então, ou seja, aí o que as pessoas fazem? Reciprocidade, indicam para todos seus amigos, seus conhecidos, quem? O Joe Girard. E ele acaba fazendo o que ele faz. Então, para quem não conhece, até vou colocar o nome dele aqui, porque vale muito a pena conhecer a história desse cara e se inspirar um pouquinho. E aí eu posso falar aqui também, né, de uma pessoa de dentro da Remax, ela nos Estados Unidos, que ela é dona da Remax Ocean Realty, lá em Miami, né, em Bal Harbour, que é a Debbie Aquino, né? E a Debbie Aquino, ela fala bastante sobre isso, né? Da importância, né, de você tá sempre em todas as ocasiões especiais, né, aniversário, Páscoa, Natal, ela vai com as filhas dela na casa de cada um dos clientes e ela escreve à mão e dá um agrado. Ela fala como as pessoas são muito ricas, né, nessa região, o importante é ela estar indo lá com as filhas, ela ter escrito à mão, levar o presente, ou seja, não é tão importante o presente em si, mas claro, é importante, né, a presença e me importo por você, né? Exatamente. Lembrei de você, exatamente. Ó, a Jaque colocou uma pergunta aqui sobre colocar limite nos clientes, né? O exemplo, atender até certo horário, não responder a qualquer hora. Qual a sua opinião? Eu não tenho limite, gente. Eu estou sempre disponível. E aí eu acho assim, que é o bom senso, né, gente? O cara mandou para mim uma pergunta meia-noite, eu não vou responder ele, né? Óbvio. Eu respondo no dia seguinte, né? Então, assim, é a questão de bom senso, né? Se a pessoa, ela ultrapassou o bom senso, aí você tem que mostrar o seu profissionalismo, né? Então, assim, o cara mandou um áudio lá de 6 minutos, meu amigo, então você sabe que vai demorar para te responder, porque eu não tenho tempo para ficar escutando o áudio de 6 minutos, né? Então, assim, eu vou de acordo com a pessoa, né? Então, assim, eu sempre dou a corda, né? Dá a corda, a pessoa se enforca, né? Então, assim, eu deixo aberto, eu não tenho nenhuma regra. Né? Se a pessoa quiser mandar uma mensagem para mim 3 da manhã, vai mandar, mas eu não vou responder ela. Né? Então, assim, é muito simples. Ela mandou para mim sábado lá, um horário que eu tô com a minha família, eu não vou responder, e é simples. Né? Isso é básico, né? Educação, bom senso, né? A pessoa foi desrespeitosa comigo, eu deleto ela, né? Então, assim, entendeu? São coisas assim de bom senso. E isso também mostra profissionalismo também, né? Porque aquela pessoa não vai te esquecer. Né? Se a pessoa vai lá e te trata como se você fosse abaixo dela, porque é importante isso também, o corretor tem que entender isso, né? A pessoa tem que criar um rapport e uma empatia da pessoa ver que você está no mesmo patamar que ela. Exatamente. Né? Porque senão ela monta em você. E se a pessoa monta em você, meu amigo, tchau pra você. O Paulo de Vilhena fala muito sobre isso, sobre gestão de tempo, gestão de agenda. Ele fala que uma das técnicas é nunca estar, no primeiro momento você nunca estar disponível. O que ele quer dizer com isso?
você tem que mostrar que você é uma pessoa ocupada, porque as pessoas gostam de profissionais ocupados e não de profissionais ociosos, né? Então, por mais que eu esteja começando a minha carreira agora, a minha agenda está livre, e o cara me liga, olha, eu tô aqui na frente desse imóvel, tô vendo a tua placa, eu queria que você viesse aqui agora. O que ele sempre fala? Ele fala, olha, peraí, ele dá uma olhadinha na agenda, fala, olha, infelizmente nesse momento eu não posso te atender, mas eu posso te atender em tal horário. Ou seja, aí o cara começa, não, mas realmente, porque muitas vezes o cara só pode estar especulando e pode acabar com o teu dia lá produtivo que você estava tendo no teu escritório para alguém que está só especulando. Mas pode ser que o cara esteja sério. E se ele estiver sério, ele vai te falar, olha amigo, de fato hoje eu só posso hoje porque eu estou voltando aqui para Curitiba e eu preciso pegar a minha filha na escola, eu preciso fazer tal coisa. Ou seja, aí você faz ele entender que você vai abrir uma exceção, que ele é importante para você, que você vai fazer um esforço na sua agenda para poder atendê-lo. E isso deixa ele com gratidão e reciprocidade a você, né? Acho muito legal essa dica. Isso aí é uma coisa, né, que nos Estados Unidos que é super importante nos Estados Unidos há uns 40 anos, ficou mais forte, tem uns 20 anos, tá? Que a gente tem um livro famoso de 97 chamado Receita Previsível, né? Que é algo do que a gente chama de pré-qualificação, né? Então, assim, existem perguntas chaves que você faz, são muito simples, tá? Perguntas chaves que você pré-qualifica aquele cliente, né? E você consegue realmente entender se existe dor ali dentro ou se não existe. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente, né, que a gente pegou um cliente lá em Aveiro, em Portugal, que a gente pegou e mudou o roteiro de vendas deles, né, o script de vendas, que ele ia ligar nesses clientes e ia fazer 3 perguntas. Se aquelas 3 perguntas fossem, né, respondidas da forma correta, aquilo ali era um cliente potencial. A gente aumentou as vendas em 400%. Né? Então é um negócio, né, de você assim, poxa, o cara tá me ligando aqui, isso que você falou, eu jamais atendo. O cara, vem aqui agora. Eu falei, você tá doido, velho? Eu não vou ir agora. Isso aí, desde garoto eu sou assim. Eu falo, você tá louco? Você tá achando que você é quem, né? Eu entendo perfeitamente, né, que você tá falando, né? Então, assim, você tem que mostrar se o cliente vê que você não tá no mesmo patamar que ele não vai te respeitar. Verdade. Ele não vai te um profissional. Eu acho que a base é essa, né? É o cara ver que é de igual para igual. É isso. Aí a base é essa. E claro, empatia, gerando amor, gerando servidão, né, tudo isso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode servir a pessoa, você pode ser amoroso, mas você não precisa ser humilhado, né? É isso. Isso é verdade. A Nanda Nassim fez um comentário legal que eu esqueci, que ela falou assim que é importante quando a gente fala de dossiê, né, da nossa apresentação, de quem somos nós, que não apenas mande por e-mail, né, mas que faça a apresentação online com o cliente. Ou seja, te mandei o e-mail, eu gostaria de te apresentar agora, se você tiver um tempo, e aí você fala quem você é, discorre sobre tudo, você consegue apresentar olho no olho, vamos dizer assim, mesmo que virtualmente, né, para gerar mais valor. Eu acho assim, eu tenho vários clientes que a gente faz campanhas, e a gente fala assim, meu amigo, chegou o lead, caiu o lead na caixa, você vai ligar na mesma hora, que hoje é o WhatsApp, né, então a gente liga na mesma hora, liga e fala, tudo bom, boa tarde, você acabou de entrar em contato, né, e tem aquele negócio do tempo, né, que quanto mais tempo, né, vai esfriando o lead, né? O cara às vezes nem lembra mais da sua empresa, né? Então esse negócio de você estar entrando em contato na mesma hora. Isso aí que você está falando, a minha esposa, né? Ela é dona de uma clínica de odontologia e eu ajudei ela de várias formas, né? E aí uma das coisas que a gente fez lá foi que ela gravou um vídeo dela, né? Dela se apresentando, explicando a clínica. Então toda vez que alguém entra em contato, ela envia, né, um WhatsApp, um vídeo falando assim, seja bem-vindo à clínica tal, e vai explicando tudo. Eu acho super importante. O meu pai ele é médico, né? E ele tem muitos pacientes, e eu já vi ele fazendo isso várias vezes na minha frente. Eu vou na casa dele e ele pega o celular no WhatsApp e grava o vídeo na hora, assim. Olha, a gente vai fazer isso, a cirurgia vai ser assim, assim, assado, vou te ajudar de tal forma. Então isso é incrível, né? A pessoa na hora ela se encanta. E isso é o diferencial. Se o cara tá falando com 5 corretores, é isso que vai fisgar ele, né? Sensacional. E você falou, algumas pessoas estão perguntando aqui qual é a principal meio de comunicação, a mídia social. Eu tenho absoluta certeza, e eu vou dar uma resposta de 2004, tá? Da época que eu trabalhava como corretor de imóveis nos Estados Unidos, e em 2004 e 2005 eles falavam que o principal meio de comunicação é vídeo. 2004, nós estamos em 2020, tem gente que ainda não faz vídeo, tem medo, tem vergonha, ou não gosta da voz, ou não gosta da imagem, ou qualquer coisa. Isso é um mito muito, muito grande, porque, cara, todo mundo te vê assim, todo mundo te escuta assim, e isso é assim que você é, você que não está acostumado a se ver e a se ouvir. Então larga essa besteira, né?
porque você está sendo totalmente normal para as pessoas demais. Eu acho que dá a tua opinião sobre vídeo, sobre redes sociais, enfim. Eu falo para os meus clientes, né, que o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, Perfeito. eu sempre mando eles gravarem vídeos, né? Sempre, 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 sempre. Todos eles falam, tô com vergonha, porque eu falei, meu amigo, você tem que vender. E a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Todo empresário, todo corretor, né? O que importa, o que faz você ficar rico é o comercial, né? Ou seja, a sua habilidade de venda, né? Então, assim, Uhum. você não dá para ter vendedor com vergonha, né? Não dá. Ah, eu sou vendedor e tô com mimimi, não tenho coragem de gravar vídeo. Isso não existe. Não. Isso não existe, não dá, isso aí não faz sentido nenhum. Então você está na profissão errada. Como é que o vendedor está com vergonha? Então você não pode ser vendedor, né? Não faz sentido, você tem que fazer outra coisa da vida. Você está na profissão errada, Nem né? para pet shop não dá, porque lá na pet shop vai ter que falar com pessoas também, né? Você Não está tem entendendo? jeito. Então assim, isso na minha cabeça isso não entra. Não faz sentido, né? Quem é vendedor tem que aparecer. Eu comecei a gravar vídeo, vou explicar para vocês. Eu comecei escrevendo, né? Eu tenho 5 livros, né? Eu comecei escrevendo e eu escrevia textos para vários portais de negócios, portais de vendas, para o mercado imobiliário lá no Rony. Eu escrevia para o Rony há uns 2 anos antes de eu lançar o meu curso em vídeo. E aí eu escrevia, e aí eu lembro que teve alguns textos meus, eu tenho um texto no LinkedIn, texto em inglês, que mais de 7.000 pessoas leram, né? Pessoas famosas comentaram. Só que, gente, é totalmente diferente. A pessoa entra lá no texto, ela lê e fala, o Roberto é um cara inteligente. Aí vai lá, aí ela olha o nomezinho, uma assinatura, vê o site, aí ela entra no site, tem uma foto. Gente, não é a mesma coisa, não tem engajamento. Quando eu comecei a gravar vídeo, depois de 2 anos gravando vídeo, eu parei de escrever. Porque o engajamento é totalmente diferente. A pessoa chega hoje, Fato. gente, vocês não vão acreditar, tá? Eu dou palestra em São Paulo, já aconteceu comigo umas 3 vezes, eu estou em São Paulo palestrando. Eu saio do palco, chega uma pessoa e fala, Roberto, eu vim do Rio de Janeiro. Eu vim de Porto Alegre para te ver. Os seus vídeos mudaram a minha vida. Você é como se fosse parte da minha família. Me dá um Uau. abraço, fica emocionado, me traz presente. Gente, a quantidade de presentes que eu já ganhei, né? Porque é totalmente diferente. A pessoa olha no seu olho, tá vendo sua expressão, tá te conhecendo. Você tá dentro da casa dela, né? A pessoa tá no quarto Verdade. dela, com a esposa, vendo você na tela. Gente, é totalmente diferente. Né? Eu tenho clientes aqui em Brasília, Perfeito. eu tenho uma cliente minha, que ela fala assim, nossa, os meus filhos te adoram. E aí eu encontrei com ela, os filhos me abraçaram, tiraram foto. Gente, é totalmente diferente. Vídeo é outra coisa. Depois que eu comecei a fazer vídeo, eu parei de escrever. Eu tenho que voltar a escrever, né? Porque é importante. Eu parei de escrever. Ó, o Alberto aqui, que é o nosso franqueado aqui de Blumenau, grande Alberto, ele fez aqui, quais são as 3 perguntas de pré-qualificação de novo? Você pode repetir? Então, na verdade, assim, a gente fez lá nessa empresa, a gente fez 3 perguntas de pré-qualificação, né? Isso aí depende de cada negócio. Por exemplo, uma coisa que as pessoas, muitos corretores às vezes ficam confusos, é porque o trabalho com lançamento é um, o trabalho com móveis usados é outro, né? São coisas completamente diferentes, né? Perfeito. Por exemplo, a captação de lead do imóvel de lançamento, ele é feito de uma forma assim, totalmente diferente, que não vai funcionar para o imóvel de terceiros, né? O imóvel de Exato. terceiros você consegue muito mais relacionamento. O de lançamento você consegue capturar leads se aquele imóvel tem uma grande procura, né? E aí aquele lead que você vai capturar, aí que vai começar o relacionamento. Tá, legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada cidade é uma cidade, cada negócio é um negócio. Dentro do segmento imobiliário a gente tem um universo, tem terrenos, Rural, industrial, locação, venda, Então, lançamento. então, o que acontece? O que a gente faz primeiro? A gente pega e a gente vai aprender uma coisa chamada objeções de compra, tá bom? Objeções de compra. A gente vai identificar, né, quais são as objeções que o seu cliente tem na hora que você vai oferecer um produto. Então, você tem um produto de lançamento, aí em Balneário você tem aquelas mansões absurdas lá, né, aquelas mansões aéreas absurdas, e você vai vender um imóvel lá de 5 milhões e você levou lá 5 pessoas. E você percebeu que essas pessoas, cada uma delas falou uma coisa. O cara, aqui, aí ele fala assim, você descobriu que a grande objeção de compra daquele imóvel ali é que ele é muito quente, né? Muito quente. Então você descobriu, muito quente. Ou então você descobriu que ele não tem um espaço kids, que esse é a grande dor. Então o que você tem que ter? Você tem que ter, né, uma resposta. Naquele momento, naquela hora que ele fala objeção, você anota as objeções, são sempre, tem várias, mas tem as principais. Uhum. Então você sempre vai ter uma resposta para cada uma daquelas objeções, tá? E aí, baseado nisso, aí a gente está falando já dentro do imóvel, aquele cliente já está pré-qualificado, já está fazendo parte do negócio, é que eu me adiantei aqui. Mas na pré-qualificação, vamos lá, né?
uma das coisas importantes, aquele cara, ele tem condições financeiras de estar adquirindo aquele imóvel? Então isso é uma pré-qualificação. Você perguntar se aquele cara tem dinheiro é grosseiro, mas existem formas de você perguntar isso sem ser grosseiro, né? Então assim, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tenho um cliente de imóveis planejados de alto padrão. Os móveis dele são acima de 20 mil reais, vai até 150 mil reais. Então na hora que o cliente liga, a gente faz a pergunta assim, vem cá, de que bairro você está falando? Então assim, o bairro que ele está falando, você já consegue entender mais ou menos... Ticket médio ali. Exatamente. Isso também não significa que ele não tem dinheiro. Existem pessoas muito ricas que moram em bairros mais humildes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você já começa a fazer filtros. Então a gente vai fazendo perguntas que a gente vai entendendo quem é aquela pessoa. Né? Fala assim, você trabalha com o quê? Né? Onde você mora? Né? Então são perguntas que você vai entendendo aquele cara. Né? Você quer comprar esse imóvel agora? Né? Isso aí é uma pergunta, uma pré-qualificação nos Estados Unidos muito comum, é a seguinte, pra vocês aprenderem, tá? Que é a mais top que tem. É assim, você está interessado nesse serviço imediatamente, em 6 meses ou em 1 ano. O cara que responde em 6 meses, ele entra no funil A. O cara que quer em 1 ano, entra no funil B. Né? E o cara que quer imediatamente, eu ligo na mesma hora para ele. Então, existem várias perguntas chaves que você vai fazendo e você vai identificando a dor do cliente. Quem mais é responsável pela decisão? É uma pergunta muito importante, que às vezes você faz toda a apresentação para a pessoa errada ou para a pessoa que não decide sozinha. Aí depois você vai ter que... Você dá espaço para ela fugir. Para ela dizer, agora eu vou lá ter que falar com meu marido, com meu pai, com minha mãe. Né? Ou seja... Aí existem várias metodologias legais, né? Tem uma que eu gosto bastante que é a BUNT, né? Que é o Budget, né? Authority, aí o N, qual que é o N? É BUNT, aí o T é de Timing, e o N acho que é Negotiation, alguma coisa assim. Mas vamos lá, o Budget, né? O B. O B é o orçamento. Né? O Authority, né? Quem é a autoridade do negócio, né? Quem é a pessoa que tem dinheiro, né? E aí, vou dar exemplo. Decisão. Muitas vezes eu fui apresentar imóvel, aí você tem que ter a leitura, né? Eu tenho curso de hipnose, eu tenho curso de PNL, eu tenho curso de oratória, eu tenho curso de teatro. Isso é básico para corretor? Básico? É básico. Isso aí é tipo assim, feijão com arroz para corretor tem que ter esse curso. Básico. E aí eu lembro que eu chegava para mostrar o imóvel, e aí tinha lá a esposa, tinha a criança. Aí na hora, em 1 minuto, você fala assim, cara, tinha a mãe, né? Você identifica na hora quem é o que manda na casa. Quem manda na casa é a criança. Então a gente tem que mostrar o quarto da criança, tem que mostrar a área kids. Quem manda é o marido, então a gente vai mostrar, né? Quem manda é a esposa. Então assim, isso aí é leitura rápida, né? Tem que saber quem é o influenciador e quem é o decisor, né? Exatamente. Bacana. Cara, a gente tem mais 2 minutinhos. Não sei se dá tempo de responder mais alguma pergunta. Só falar uma coisa aqui rápida, então. Às vezes isso aí também é perigoso, tá? Eu lembro que quando eu tinha uma loja no shopping lá de óculos escuros, aí uma vez eu fui lá vender, e aí chegou uma moça grávida lá, e ela começou a conversar comigo, não sei o que, ela me adorou, e ela ia levar 5 óculos, a gente vendia óculos escuros, né? E aí a conversa vai, conversa bem, e a gente ficou super amigo, assim. Aí chegou o marido dela, ficou com ciúmes. E aí, ao invés de 5 óculos, levou 2. Entendeu? Então a gente tem que ter essa leitura, né? Poxa, o cara ali às vezes não vai gostar. Então, assim, são esses detalhes que a gente tem que entender de gente, né? Boa. Vendedor de gente. Não, perfeito. Deixa aí uma dica pra galera, tanto para quem tá começando ou quem tá mais avançado, assim, o que fazer, né? Agora, como se comportar daqui para frente. Falar mais uma vez que eu falo sempre isso, produza conteúdo, divida o que você sabe com as outras pessoas. Você pode falar tudo para as pessoas, porque as pessoas, o tempo delas vale dinheiro. Então o médico, ele não vai fazer agendamento, o médico não vai mostrar imóvel, não vai colocar o imóvel dele numa plataforma, porque ele não tem tempo para isso, porque o tempo dele vale muito dinheiro. Então você pode chegar e fazer um vídeo ensinando tudo, passo a passo para vender o imóvel, se você não vai perder cliente. Não precisa ter medo disso. Pelo contrário, vai construir autoridade. Então, assim, produza conteúdo, compartilhe o que você sabe, foque no cliente final. Ao invés de fazer conteúdo para outros corretores, faça conteúdo para o cliente final. Isso é um erro muito comum dos profissionais, tá? E a outra coisa, a gente trabalhar. Eu tô aqui, né, em quarentena, eu tô trabalhando todo dia, o tempo todo, né? Eu não parei, eu fechei 3 contratos semana passada. Então, assim, eu não paro. Eu tô trabalhando. Então, assim, quanto mais você trabalhar, agora a dica final, quanto mais você trabalhar, mais você vai estar, né, bem para o fim da quarentena. Mais dinheiro você vai estar, mais você vai arrebentar quando acabar essa situação.
Com certeza, irmão. Queria te E aí, agradecer, cara. a última coisa, para respeitar o time dos clientes, tá? Você pode trabalhar